Este é o tema desta mensagem, práticas do Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, as minhas súplicas. Se tu, soberano, Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor, mais do que as sentinelas pela manhã esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal, ou misericórdia, e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Muito bem, este salmo, Salmo 130, é também um salmo de autoria anônima. Eu já disse, repito, é um dos salmos de uma coleção de 15 salmos chamados Salmos de Romagem, ou também Cântico dos Peregrinos, também conhecido como Cântico de Degraus, ou dos Degraus. E quando eles subiam a Jerusalém para celebrar as festas judaicas, em pelo menos uma vez das 3 no ano do israelita, este salmo, apesar de termos aí uma autoria anônima, é perceptível que também é um salmo de um patriota, assim como foi o salmo do domingo passado, que foi muito nítido na narração, na escrituração, o sentimento de patriotismo. Da mesma forma, eu faço essa consideração inicial, dizendo que aqui é mais do que um escritor, um judeu, um israelita, mas um conhecedor dos preceitos, das leis divinas. É interessante, não sei se você notou, espero que sim, nos 8 versos, ou nos 8 versos do Salmo 130, aparecem 9 vezes a palavra Senhor. E isso porque no verso 7 aparece 2 vezes a palavra Senhor. Então não é por acaso que essas palavras elas se repetem em todos os versículos, e no verso número 7 por 2 vezes. Então eu classifico este patriota como um especialista nas leis de Deus, na escrituração da Torá, a lei divina do Senhor, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Aliás, o Salmo 130, algumas particularidades, só para nós entrarmos em questão daqui a pouco, rapidamente. Um dos salmos, esse Salmo 130, inclusive um dos salmos prediletos de Agostinho, grande pai da igreja, de Lutero, Martinho Lutero, e também de João Calvino, esses 2 últimos nossos teólogos reformadores. O Salmo 130, predileto desses 3. E este salmo também tem uma particularidade, que ele é um salmo penitencial. Talvez uma das Bíblias que você tem aí possa ter essa referência no título. Salmo penitencial também significa que ele tem uma dupla função. Além de ser um salmo de romagem, um cântico de peregrinação, ele é também inserido dentro de um outro conjunto do livro de salmos, chamados salmos penitenciais. Para você, de Paulo, lá na frente, se vê muito aqui no Salmo 130, e você vai conseguir perceber isso no decorrer da exposição desta mensagem. Por isso, abra o seu coração, Deus está aqui, o Espírito Santo já está falando através das orações, das canções, e que Deus nos abençoe, nos livre e nos guarde, em nome de Jesus. Bom, este salmo pode ter sido escrito como uma expressão do que tinha acontecido com a nação de Israel, quando os judeus foram levados ao cativeiro babilônico. Você sabe, não custa lembrar, 70 anos eles passaram lá na Babilônia escravizados, foram hostilizados,
sofreram abusos de todos os tipos. Foi um povo subjugado, uma nação, a nação de Deus subjugada por 70 anos. Esse salmo o Salmo 130 pode ter sido escrito nesse contexto, ou refere-se aos sofrimentos, ao profundo sofrimento, aos profundos sofrimentos deste tempo. Mas há quem diga também que esse salmo pode ter sido escrito para serem cantados nos dias de jejum e oração pela nação de Israel. Por isso, a classificação dele também numa outra coleção, que é a coleção de penitência, salmos de penitência. Mas, porém, o mais provável, eu fico com essa teoria, é que este salmo está expressando a experiência pessoal do autor, em que ele, depois de ter caído em pecado, se humilha diante de Deus, arrependido, busca a ajuda de Deus, busca a restauração, que ele sabe que tem conhecimento que vem só de Deus. Digo isto porque é notável que o autor está passando por uma grande tribulação em sua alma e busca a Deus. Fica público e notório, por assim dizer, para o entendimento nosso e de quem está em casa, que nós estamos diante aqui de uma narrativa de alguém que está lá no fundo do poço. Essa expressão que nós usamos aqui no Brasil para referenciar, para descrever aqueles que estão passando uma necessidade profunda. E aí, nesse momento, o salmista procura a Deus pelo seu perdão, e no final, versos 7 e 8, ele exorta os seus companheiros, aos seus amigos. Vou repetir, neste salmo vamos encontrar pelo menos 4 práticas, por isso o tema é práticas do Salmo 130, relacionadas à nossa vida cristã, nossa vida com Cristo, a despeito de um profundo sentimento que sofremos aí, que somos aí acometidos devido aos nossos próprios pecados. É esse contexto do Salmo, é essa história do Salmo. Alguém que sofria ou estava sofrendo muito, mas tinha consciência de que todo aquele sofrimento fora causado pelos seus próprios pecados. E por ter essa consciência, esse salmista clama a Deus e ele pede ao final para que os seus amigos, seus parceiros, seus companheiros também façam a mesma coisa. Então ele exorta, chama atenção para levar essa palavra de Deus adiante para todos aqueles que ele quer alcançar também. Bom, em primeiro lugar, neste Salmo 130, relembramos a importância da prática da oração. Relembramos a importância da prática da oração. Isso está nos versos 1 e 2. Veja comigo, o texto será lido, o texto que foi lido será projetado, mas eu vou fazê-lo a leitura em uma outra tradução para que você entenda ou você perceba as diferenças. Veja, verso 1 e 2. Do fundo da minha tristeza eu clamo ao Senhor. Por favor, Senhor, atenda a minha oração. Preste atenção nos meus insistentes pedidos de misericórdia. Então, aqui nós temos alguém, ou melhor, nesta oração, ou esta é uma oração, melhor dizendo, esta é uma oração. Senhor, atende a minha voz, ouve, escuta por favor a minha oração, as minhas súplicas, entende? Então ele utiliza aqui para chamar a atenção de Deus, se a gente puder usar essa forma carinhosa, 2 expressões, das profundezas e a palavra súplicas. Aí nós olhamos para essas expressões, essa oração aqui, súplice, e nós perguntamos aqui, o que será que motivou o salmista a orar? E não só a orar, mas a clamar, a suplicar a Deus pela sua misericórdia. E o próprio texto ou a própria expressão nos responde o estado em que ele se encontrava.
gerou essa motivação, se a gente puder usar essa palavra, para que ele orasse desta forma, ou seja, das profundezas. Essa expressão, meus irmãos, das profundezas, descreve no livro dos Salmos uma situação de perigo. Toda vez que você se deparar com essa expressão no livro dos Salmos, das profundezas ou nas profundezas, a palavra profundezas vai referir-se a perigo, a calamidade, ou então a uma angústia profunda na alma, como é o caso aqui, está registrado no Salmo de número 130. O salmista, de fato, está nas profundezas da sua alma, que está perturbada pelo pecado que ele cometeu. Essa expressão das profundezas mostra como o salmista se sentia. E eu convido você a nós termos um pouco de empatia neste momento, a nós aprofundarmos não só o conhecimento, mas também nos colocarmos no lugar de alguém que está em uma situação semelhante como esta. Ele está com o coração turbado, inclinado, a nítida impressão de alguém que está com a sua consciência culpada, sabe que pecou, sabe que errou, reconhece. É alguém que na sua oração expressa também as suas incertezas do favor de Deus. Será que Deus vai me perdoar? Ou será que Deus vai agir com justiça? É uma pessoa que está perdido aqui, havia perdido aqui a alegria da sua salvação. Preste atenção, não é alguém que acha que tinha perdido a salvação, mas alguém que tinha perdido a alegria da salvação. O coração dessa pessoa está inquieta. Ele se sentia como alguém lançado no fundo, lançado no mar, e foi afundando e tinha chegado nas profundezas do oceano, lançado fora da presença de Deus. Das profundezas clamo a ti. Alguém que se sente no fundo do poço, nas profundezas do oceano, alguém que se sentiu que fora abandonado da presença de Deus, alguém que havia chegado ali, por assim dizer, ao fundo de um abismo. E aí nós vamos entender uma outra expressão bíblica, que diz que um abismo chama um outro abismo, e eu entendi essa expressão quando leio aqui o Salmo 130, nesta ótica da empatia, de me colocar no lugar de alguém que está sofrendo, alguém que está no fundo do poço. A nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, traz a seguinte expressão deste verso primeiro: em profundo desespero, eu clamo a ti, ó Deus. Sente tristeza pelo seu pecado, irmãos. É este um crente que caiu e tem dúvidas se essa queda o tirou da graça de Deus. É um relato de alguém que está com uma profunda perturbação, e de lá do fundo do poço, ou do abismo, das profundezas de um oceano, ele clama, ele suplica a Deus. Por isso ele usa essa expressão de súplicas. É um clamor mais forte. Por isso a classificação deste salmo, na coleção dos salmos penitenciais, onde o autor derrama o coração diante de Deus. Quando a gente se deparar com essa palavra, súplica, vamos entender que é o relato de alguém que está quebrado, que está quebrantado, com o seu coração quebrantado, alguém que se encontra arrependido, que quer o perdão de Deus. Quando falamos de súplica, ou a súplica expressa toda a tristeza do coração humano, busca a Deus pela sua misericórdia, expressa a profundidade do nosso coração. As súplicas expressam profundidade do nosso coração. A súplica é uma expressão, é um pedido de socorro. Alguém que sabe que não merece resposta, pede com emoção, pede com o coração, demonstra toda a sua dependência de Deus. Súplica
revela que não merecemos nem ser ouvidos e atendidos. Súplica é o último recurso do desesperado. Chegou num ponto que não tem o que fazer, só lhe resta suplicar. Você vai entender agora um pouco melhor que é o mesmo caso de Jonas. Lá das profundezas do mar, clamou ao Senhor, suplicou misericórdia de Deus. Como Daniel, lá das covas dos leões. E como também o profeta Jeremias, que foi lançado nas profundezas do poço. E de lá das profundezas, esses 3 homens de Deus suplicaram a misericórdia do Senhor. Eu estava vindo para cá e pensando a respeito de Daniel. Não sei se vocês vão concordar, mas diferentemente aqui de Jonas, que fora conduzido por causa do seu próprio pecado, às profundezas do oceano, por dentro ali de um grande peixe, uma baleia, um grande peixe, por conta da sua desobediência, do seu pecado, da desobservância do que Deus tinha mandado. Daniel e Jeremias foram lançados em lugares profundos, de profunda dor e sofrimento, por conta do seu posicionamento em Deus, por conta da sua obediência ao Senhor, percebe? E é bom a gente fazer essa observação, porque pensaríamos assim, poxa vida, Jonas tinha que pagar, um exemplo, tinha que sofrer o que sofreu, porque foi desobediente, mas e Daniel? Pelo contrário, por causa do seu posicionamento de servir somente a Deus, o nosso Deus é que foi lançado na cova dos leões. O profeta Jeremias, irmãos, um homem de Deus que foi lançado nas profundezas de um poço. Procure saber a história dele, que você vai conhecer um pouco mais da misericórdia de Deus. Então, é alguém que está em um lugar muito difícil. Por isso essa expressão, das profundezas suplico, clamo veementemente o perdão de Deus. Verso 2, quando nós suplicamos, nós queremos apenas uma coisa. Queremos que Deus nos escute, que Deus nos ouça. Quando alguém suplica a Deus, está querendo dizer, Senhor, por favor, me escute. Por isso que eu trouxe essa outra tradução aqui para você, que diz assim, por favor, Senhor, atenda a minha oração. Eu só quero que o Senhor me escute. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você nesta noite. Deus sempre está disposto a responder quando Ele encontra arrependimento verdadeiro em nossos corações. Foi o caso aqui, meus irmãos, do salmista, pecador. É o nosso caso no dia a dia, porque como Lutero falava que é um salmo paulino, eu me lembrei também, Paulo falava que todos nós pecamos, e estávamos destituídos, estávamos distantes, largados, abandonados, separados de Deus. Mas aprove ao Senhor nos unir novamente a Ele, através de Jesus Cristo. Você sabe disso, né? Agora veja, Lucas 11:1, aqui neste texto, do Salmo 130, nós temos aqui a referência à prática da oração. Relembramos a importância da prática da oração, e esta é uma das práticas que nós aprendemos com Jesus. Durante seu ministério aqui na terra, os seus discípulos o viram realizar muitos milagres, maravilhas, mas talvez o que mais os impressionava era a intimidade que ele tinha com o Pai quando ele orava. Veja que em Lucas 11:1, o texto nos chama a atenção que um dos seus discípulos pediu para o Senhor Jesus Cristo, Mestre, ensina-nos a orar, assim como João Batista. Veja que eles não pediram para Jesus ensinar-lhes a curar, eles não pediram para Jesus ensinar-lhes a pregar, mas a orar. A importância da prática da oração. Por várias vezes nós encontramos no Novo Testamento, meus irmãos, registros de Jesus se retirando para orar. Esses registros, eles não estão aqui na Bíblia Sagrada por acaso, isso tem um propósito, isso está querendo comunicar uma mensagem, isso é algo importante para nós.
E aí nós perguntamos por que Jesus orava tanto, sendo ele o Filho de Deus, justamente porque ele era Filho de Deus. E aí você pode concordar que qualquer filho que tenha um pai amoroso, deseja desfrutar o máximo de tempo possível com ele, é ou não é? Estou dizendo também os pais, as mães que são pais e mães, né? Você tem esse entendimento aí da inclusão, né? Então, pela graça de Jesus, na cruz de Cristo, nós fomos ou melhor, pela graça de Deus, na cruz de Cristo, nós fomos reconciliados, e por meio do novo e vivo caminho, João 1,12 vai dizer isso, por meio do novo e vivo caminho que Jesus Cristo abriu, é que nós temos então acesso ao Pai por meio da oração. O texto vai dizer: mas a todos quanto receberam, João 1,12, todos quantos o receberam, todos quanto receberam quem? Filósofo Toninho, a Deus, ao Senhor Jesus. Deus deu-lhes o poder de serem ou de se tornarem filhos de Deus, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome, o nome de Jesus Cristo. Então a oração não é algo simplesmente importante, é algo necessário para a vida de quem segue a Cristo, é algo extremamente indispensável na vida de quem se diz ser cristão. Eu sou de Cristo, eu sou cristão, então eu tenho a prática da oração. É muito mais que uma obrigação, meus irmãos. Nós devemos entender que a oração é um privilégio. Por meio da oração, os céus invadem a terra e a vontade de Deus se torna conhecida, e a presença do Senhor Deus, através do Espírito Santo, é manifestada em nós. A oração nos ajuda a decidir. Você sabia disso? Diga isso aí para o seu irmão da direita ou da esquerda, carinhosamente. Diga assim: meu irmão ou minha irmã, você sabia que a oração, ela nos ensina a decidir, a tomar as melhores decisões? Você sabia disso? Eu pergunto para você que está aqui me ouvindo ao alcance desse microfone, responda sinceramente: quantos de vocês têm que tomar decisões importantes essa semana? Só eu e o João, o Ney, ainda bem que nós somos poucos, né? E a irmã ali atrás, e o Irineu lá atrás, só 4 pessoas. Vamos fazer o seguinte: 5, né? Então, assim, 6 ali, então, mas ainda somos poucos. Vamos fazer o seguinte: vamos repartir esses problemas aí com os demais irmãos? Se vocês acham. Porque, sei lá, você talvez a decisão não seja importante, mas talvez assim, alguma decisão você tem que tomar essa semana? Tem, né? Acho que creio que todos nós, não é? A oração nos ajuda a decidir. Isto é uma comprovação científica, e eu vou entrar um pouco no campo da ciência física, mas não saindo do campo espiritual, não tirando Deus da história, porque Deus está também agindo no campo da ciência física, você vai perceber. Um estudioso chamado Andrew Newberg, que foi o autor do Capacete do Medo de Deus, ele descobriu que a oração aumenta o volume do sangue no cérebro, no lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão. Ele descobriu que quando nós começamos a orar, preste atenção, há um aumento de 7 milímetros por minuto da quantidade de sangue nessa área do cérebro, na área que nós tomamos as decisões. Ele descobriu também outras coisas que aumentam a quantidade de sangue no lobo pré-frontal. Por exemplo, ajoelhar. Ao juntar as mãos, já prepara o lobo pré-frontal para a oração.
Outra coisa que aumenta o fluxo de sangue na região do cérebro, nesta área aí, é a gratidão. Quando eu exerço a gratidão, essa parte do cérebro enche de sangue. E a empatia, essas três coisas, ajoelhar, fazer assim com as mãos, a gratidão, a empatia, quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. Andrew Newberg, ele fez um experimento de 8 semanas com algumas pessoas. Ele convidou algumas pessoas durante 8 semanas para a prática da oração. E ele descobriu que o cérebro de quem orava se desenvolveu. Aumentou a massa cinzenta no lobo pré-frontal. Percebe? E isso significa que esse aumento dá oportunidade à pessoa que ora tomar as decisões mais corretas. Sabe, eles descobriram que, por fim, que a oração libera uma descarga de uma substância chamada dopamina, uma substância química neurotransmissora e estimuladora do sistema nervoso central. E essa carga é tão grande, meus irmãos, quanto a do amor. Só que com a oração, o cérebro libera também outras substâncias boas ao cérebro: vasopressina, noripinefrina e cortisol. Por isso a oração não te relaxa como meditação. A oração, eu vou fazer uma oração para relaxar. Não, tira isso da sua cabeça. Ao contrário, a oração te estimula. Ela estimula o cérebro, gera uma conexão que parece que você não tinha. Por isso que quando você ora, você sai diferente da oração. Por isso que quando alguém ora por você, gera essa conexão de estímulo em você. E as pessoas falam assim: nossa, eu estou tão bem depois dessa oração, me senti tão bem depois da oração, essa oração foi tão boa, que eu até me senti melhor depois de tudo aquilo que eu estava sentindo, porque ela provoca tudo isso no cérebro humano. Então, aí você para pensar um pouquinho. Nós estamos falando de decisões, e amanhã talvez, ou daqui a pouco, temos que tomar decisões, é ou não é? De onde virá a melhor decisão? Daquela pessoa que é ambientada a orar, que se ajoelha para orar, que tem gratidão em seu coração, que tem empatia pelas pessoas, que se coloca no lugar do seu próximo, ou a pessoa que nunca ora? E como já disse um dos nossos irmãos do diaconato, nem na vigília de oração aparece para orar junto com os irmãos. A oração é uma chave, meus irmãos, que Deus deixou pronta na ignição ali do carro, presbítero Ney. Se eu preciso tomar uma decisão na minha vida, e eu estou sendo estimulado pelo meu lobo frontal, serei capaz de tomar as melhores decisões da minha vida. Aí nós vamos entender, quando as pessoas, às vezes, e isso eu falo como algo que a gente precisa copiar. Algumas pessoas, às vezes você fala sobre um assunto, conversa sobre uma pessoa, fala assim: espera aí que eu vou orar primeiro, e a gente já quer a resposta logo, é ou não é? Como se as pessoas perguntassem para nós, Cris Delmon, e a gente fosse obrigado a responder naquele horário, naquele momento, naquela hora, Vanessa. E não, as pessoas falam assim: espera aí, pastor, eu vou orar primeiro, vou buscar em Deus a direção, e depois eu lhe dou a resposta. Ou o pastor fala para a pessoa, mas geralmente a gente não age assim. Mas eu tenho orgulho de quem o faz, e eu quero procurar copiar isso na minha vida. Principalmente depois de ter aprendido essa teoria aqui, Rafael Delmon. Então, quando nós oramos, nós andamos com Deus, queridos. Veja que, assim como Enoque, que andou com Deus, e o texto diz, irmã Mercedes, Enoque andou com Deus e desapareceu. Quando oramos, caminhamos com Deus na intimidade, nos alimentamos de sua comunhão diária, recebemos de seu próprio caráter e virtudes,
deixamos de ser quem éramos para sermos parecidos com Jesus Cristo. Por isso que às vezes as pessoas falam para você: nossa, como você está diferente, porque você é um homem de oração, uma mulher que batalha em oração. Isso vai te diferenciar e vai fazer você diferente e parecido com Jesus. Que possamos andar com Deus, meus irmãos, em intimidade, com a intimidade, na intimidade da oração, e desaparecer, para que quando as pessoas olharem para nós, só consigam ver a imagem de Cristo. Então, esse Salmo 130, ele nos relembra a importância da oração. Verso 3 e 4, Cristiano Vieira. Vamos repetir juntos. No Salmo 130, relembramos que com Deus, diga comigo, com Deus, diga como quem crê, igreja, com Deus, porém, está o perdão. Com Deus, porém, está o perdão. Isso nós vamos localizar no verso 3 e 4. Amém? Estamos entendidos aí? Ele vai dizer: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão. Há uma versão que eu gosto, fala assim: porém, contigo está o perdão. Quando ele fala quem escaparia, equivale a dizer quem subsistirá, ou seja, que é uma pergunta retórica, porque o salmista sabe que o que Paulo iria dizer lá na frente: todos pecaram e carecem da glória de Deus, estavam destituídos, separados do Pai, os filhos separados do Pai. O salmista faz essa pergunta para Deus, porque ele sabe a resposta, que não existe ninguém sem pecado. Assim também como o salmista no capítulo 53 falou no verso 1 e 3, como Paulo falou no capítulo 3, verso 9 a 20. Está entendendo? Então, eu pego aqui o verso 3, e ele fala assim: se tu, Senhor, sendo soberano, que cuida de tudo e de todos, é onipresente, é onisciente, é onipotente, registrar-se, observar significa, registrar significa observar, anotar na cadernetinha todos os nossos pecados. Quem é que iria escapar? Porque todos nós, seres humanos, somos pecadores, por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Está entendendo? Então, aqui no verso, nesses 2 versos agora, com Deus porém está o perdão, vamos entender uma máxima importante: Deus está sempre pronto a ouvir nossas orações pelo perdão. Não há, e eu penso comigo assim, não sei se você vai concordar, que não há nada mais importante na vida do que receber perdão dos nossos pecados. O que não pode faltar na nossa vida é o perdão de pecados, irmãos. E não há nada mais importante do que termos a certeza do perdão de Deus, a certeza da nossa salvação. O salmista, no capítulo 51, faz a referência a esta questão do perdão de Deus. Arrependido, ele busca a Deus. No capítulo 51, ele fala, no verso 10 a 12, ele fala: Senhor, não me afastes, não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. E ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação. Entende isso? Então, o Salmo 130, falando quase que a mesma coisa em outras palavras. Quantos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos para frente. O perdão se dá pelo arrependimento, pela oração com um pedido de perdão. O salmista, então, verso 1, suplica na sua oração, ou na sua oração de súplica, pelo perdão de Deus. Ele sabe que Deus observa os pecados. Aí eu não sei se você se lembra de um outro versículo, eu ia dizer Mário Delmon, né? Mas é Mário, ainda não Delmon, né? Então, assim, por enquanto, mas eu ia dizer que agora a gente vai entender daquele outro versículo que diz assim, que Deus, Ele já não lembra mais dos nossos pecados,
coloca lá no mar do esquecimento, exatamente por conta dessa referência. Você já imaginou se Deus fizesse um controle, uma lista, ou não é, de tudo aquilo que nós pecamos, quando falamos mal do outro, quando pensamos mal do outro, quando julgamos o outro, quando pecamos de outras coisas, de outra forma, sabe? Só o pensar já é o pecado, quando nos omitimos. E agora, uma coisa principal, todo pecado que é dirigido a um ser humano é direta ou indiretamente um pecado cometido contra o próprio Deus, porque Deus está sempre a favor do seu povo, do lado das pessoas, tá certo? Então o salmista, ele sabe que Deus observa os pecados, ele pede então misericórdia, porque ele sabe, meus irmãos, que a raça humana é pecadora, e se ele clamar por justiça, ele sabe que a raça humana seria aniquilada. Então, quando o salmista fala aqui sobre o perdão de Deus, ele sabe o que significa, porque perdoar na Bíblia é sempre o resultado de uma transação. Essa palavra é muito profunda. Como eu disse também, e repito, ela não está aqui por acaso, isso aqui tem uma profundidade. Das profundezas eu clamo a ti, mas eu não faço qualquer oração meia boca, não, eu faço uma súplica, uma oração mais fervorosa, é algo mais profundo. Eu entendo que quando eu clamo clamo o perdão de Deus, isso também é algo profundo na minha vida. Por quê? Porque perdoar no Antigo Testamento tem o sentido de alguém que tem que ser punido, porque Deus é justo, age com justiça. Para que Deus perdoe alguém, tem que ser castigado. Essa era a concepção do judeu, do israelita no Antigo Testamento. O perdão não é liberado de graça, alguém tem que pagar o preço. O salmista é profundo conhecedor dessa lei, desse preceito, porque o pecado tem que ser punido, e ele está sendo punido aqui, ele está no fundo do poço, no fundo do abismo, das profundezas, clamando, porque o pecado colocou ele lá. E o perdão de pecados, quando lá na época do salmista, quando alguém pecava, trazia um animal ao templo, lá em Jerusalém, para ser oferecido como oferta do seu pecado, para ser morto, sacrificado pelo pecado humano. O sacerdote vinha, derramava o sangue daquele animal e pronunciava o perdão para o israelita pecador, que saía do templo de Jerusalém se considerando perdoado. Mas aquele animal havia morrido no seu lugar. O sangue daquele animal era considerado como o pagamento do pecado que ele tinha cometido. A vida daquele animal havia sido sacrificada no lugar da vida dele. O sangue corria do altar do templo de Jerusalém, e era muito sangue, porque centenas de animais eram sacrificados todos os dias ali, pois sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados. Imagine como que era isso nessa época. Agora é importante a gente saber, viu, irmão João Quintino e demais irmãos, não era o sangue dos animais que perdoava pecados, mas o sangue dos animais era um símbolo do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esses sacrifícios, essa matança de animais para perdoar pecados, para redimir o povo, apontavam para o Filho de Deus, o Messias, que vinha ao mundo para perdoar pecados e redimir a raça humana. Jesus Cristo foi o preço que Deus pagou para nos perdoar, meus irmãos. Por isso que a cruz está vazia. Ele se fez o cordeiro, o animal que foi morto, foi imolado, foi sacrificado, para que ninguém mais precisasse fazer isso. Deus fez o próprio Filho dele, um Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. O salmista está dizendo que Deus poderia perdoar, porque ele fala assim: com Deus, porém, está o perdão. Por que ele fala assim? Porque ele sabia
que somente Deus poderia perdoar diante de todos os outros deuses, falsos deuses ímpios, imagens e mais um monte de baboseira, de um monte de coisa ruim. Mas o salmista sabia que somente Deus podia perdoar e somente Deus tinha todos os recursos pelos quais o perdão poderia ser dado. Agora, o importante é Deus perdoa, nós temos a certeza do perdão, mas e depois, se pecarmos novamente? Não vai ter outro Cristo para ser imolado, sacrificado, crucificado na cruz. Mas aqui o Salmo responde: mas se pecamos e pecarmos novamente, o que fazemos? Como fazemos? Aí nós vamos para o verso 4, porque quem é verdadeiramente perdoado, vai consequentemente temer a Deus. Não é ter medo de Deus, mas vai respeitar a Deus. Ou seja, a pessoa perdoada vai respeitar, ou seja, vai temer a Deus e não vai querer mais pecar. O perdão verdadeiro tem esse efeito, de que nós nos queremos ver livres do pecado e das consequências dele. Vamos temer a Deus e não abusar de toda a bondade dele quando ele nos perdoa. Essa é a palavra do Salmo 130. Agora, como que você está nessa questão? Se sente nas profundezas? Ou se sente das profundezas? Tem clamado a Deus, tem suplicado ao Senhor a misericórdia dele, não a justiça dele? Tem reconhecido que muitas vezes o lugar que Deus permite você estar, ou seja, você está ali por causa dos seus próprios pecados, da sua própria condição humana? Como é que está a alegria da tua salvação? O inimigo tem roubado a alegria da tua salvação, o que Cristo te deu de melhor? Será que nós não poderíamos orar nesta noite? Senhor, aqui estou eu novamente, renova-me, enche o meu coração de alegria, alegria da tua salvação, como o salmista Davi fez no capítulo 51, verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor. Será que essa também poderia ser a nossa oração hoje? E caminhando para o encerramento, neste Salmo 130, aprendemos que depois de orar, entre no modo espera. Vamos dizer isso? Mas aí tem que dizer para alguém, né? Então diga aí para o irmão que você não disse, ou minha irmã. Meu irmão, ou minha irmã, depois de orar, entre no modo espera. Espero no Senhor com todo o meu ser, na sua palavra ponho a minha esperança, espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, esperam pela manhã, é o verso 5 e 6, ou seja, anote aí, a oração não termina quando acaba. Depois de você ter orado, você entra no modo espera. Sabe o que é esse modo espera? É uma expectativa do que Deus irá fazer. É como Ele irá responder. Poxa, eu já pedi para Deus, eu confio em Deus, agora eu vou entrar no modo espera. A minha expectativa vai estar no que Deus vai responder, da forma como Ele vai responder, no tempo que Ele vai responder. Estão entendendo? Então, e Deus vai responder, amém? E eu vou dizer novamente, e Deus vai responder, porque se você orou, Deus vai responder. É só se preparar para o que Deus irá fazer. Então, para que você se prepare, você precisa entrar no modo espera. E nesses versos o salmista mostra a intensidade, a ansiedade que ele espera essa resposta no Senhor. O quanto o salmista deseja receber o perdão de Deus, para que Deus atenda a sua oração, para ele se sentir perdoado. Então, estão entendendo isso? Que ansiedade, que intensidade na oração, porque ele quer experimentar a certeza de que Deus o ouviu e o atendeu, ele quer se sentir perdoado. Agora tem uma espera que ela é uma espera em 3 dimensões, em 3D, veja o verso 5, espera de todo o coração, está aí no verso, espero no Senhor com todo o meu ser, com intensidade, com expectativa. Veja a outra versão, é por isso que espero o Senhor agir,
na sua palavra coloco as minhas esperanças, ou seja, a alma do salmista que aguarda. Isso equivale a dizer que é uma espera que está engajada de coração. Mergulha de cabeça nessa oração, porque confia no perdão de Deus, espera a misericórdia de Deus, não tem dúvida que Deus vai agir, mas gera expectativa, gera ansiedade. É uma espera em 3 dimensões, a segunda dimensão também no verso 5, espera com base na palavra. Veja aí, e na sua palavra põe a minha esperança. Porque o salmista, ele fala isso aqui, por quê? Ele tem o entendimento de que o que Deus tinha dito desde o livro do Êxodo, desde os tempos do Êxodo, é alguém que faz, escreve, tem essa narrativa, mas é alguém que conhece a palavra, alguém que sabe da lei de Deus, e o que está na lei, e ele sabe que nesta lei havia muitas promessas de acordo com a aliança de Deus, por isso que ele fala, eu espero de acordo com a tua palavra, porque ele sabe que na palavra há promessas, ele sabe que na palavra há bênçãos, então ele ora de acordo com a palavra, porque o que Deus falou, ele vai ser fiel em cumprir, porque ele mantém uma aliança com a gente. E no final, verso 6, ele ora com ansiedade, a minha alma anseia pelo Senhor. A figura de um vigia, ele usa para exemplificar para nós aqui, a imagem de um vigia que passa a noite toda acordado, e que no seu turno ali, naquela escuridão, por assim dizer, algo pode acontecer, mas ele está lá alerta, vigilante, e esse vigia não vê a hora do dia seguinte nascer ali, do sol raiar, para ele poder ver com clareza as coisas, e ser dispensado ali do seu turno. Eu estava pensando nesse versículo, né? A gente acaba se emergindo, né? De tempos atrás, quando a gente fazia também certas seguranças, né? No meu primeiro serviço, e a gente não via a hora de sair do turno de serviço, de ser dispensado ali, enquanto chegava a rendição para a gente trocar de sentinela, porque era desesperador certos dias ou certas noites. Então é alguém que está ansioso para receber de Deus, assim como alguém também está ansioso para que seja trocado aí do seu turno de serviço como um vigia da sentinela. Mas então eu vou encerrar dizendo que enquanto espera, pregue a palavra de Deus. É bem rapidinho, diga aí para o seu irmão que agora nós vamos ser desafiados, eu quero concluir com esse preceito. Enquanto espera, pregue a palavra de Deus. Enquanto espera, pregue a palavra de Deus. Está no verso 7 e 8, não tem como não falar disso aqui. Vamos ler juntos. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal, ou misericórdia, e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas, equivale de todas as suas iniquidades, ou de todos os seus pecados, entende? Então, amados, é bem rápido aqui, ó. Enquanto espera, o salmista se volta para os amigos, por isso a referência aqui, ó povo de Israel. Por quê? Porque ele exorta os amigos, a quem ele quer bem, a esperar em Deus. Ele ensina a nação de Israel a fazer a mesma coisa, dona Lígia. O bem que ele quer receber de Deus, ele quer também para os seus irmãos, para os seus amigos, para a nação toda, entende? É como se a gente olhasse para esses versos aqui, Cris Vieira, e dissesse assim: meus irmãos, esperem em Deus, assim como eu estou esperando. O salmista apresenta, inclusive, 3 razões para esperar em Deus. Porque em Deus há misericórdia, está escrito aqui, ó, porque em Deus há amor leal, a palavra no original aqui é misericórdia. Deus é justo, o Deus que vê os pecados, perdoa os pecados, mas Ele faz isso por misericórdia, porque se Ele fosse agir por justiça, Ele exterminaria todos os seres humanos da face da terra, mas Ele usa de misericórdia por causa do seu amor, e esse amor é um amor leal. Isso equivale a dizer a misericórdia de Deus entrando em ação na nossa vida.
E segunda razão, por que ele fala isso? Olha, esperem em Deus, porque Ele tem misericordiosa, Ele tem misericórdia, Ele é misericordioso, e aliás, é o único Deus que tem misericórdia. Os outros deuses anunciados, os ímpios, eles não têm misericórdia, pelo contrário. Mas Yahvé tem misericórdia, então Ele quer esse bem também para toda a nação. E porque em Deus há abundante redenção, por isso que Ele usa a expressão, ó Israel, porque Ele sabe que é Deus que redime o povo, perdoa o povo, recebe pecadores e faz isso com abundância, abundância. E como a gente cantou aqui com os irmãos do louvor, né? Maravilhosa graça, abundante graça, quando a gente recebe a bênção, a graça superabundante, então você recebe esse amor de Deus sobre a sua vida. E ele fala por fim, que Deus é Deus de Israel, por isso ele fala assim, ó povo de Israel, faça do Senhor a sua esperança, no verso 7, pois Ele é rico em amor leal, a sua salvação jamais terá fim. Porque ele fala isso? Porque Deus de Israel, que tem aliança com Israel, só Deus pode perdoar Israel, os falsos deuses e ídolos não podem perdoar, isso vale para os dias de hoje também. Como já estou na conclusão, você pode fechar a sua Bíblia, aguarde no Senhor, que é o que nós precisamos fazer e a única coisa que podemos fazer. Se já orarmos, se já suplicamos, entregamos no Senhor, ao Senhor, confiamos no Senhor, arrependidos ao Senhor, se é algo que é do nosso pecado, tá? Então, siga aí esse roteiro aqui, por assim dizer. E hoje relembramos a importância da prática da oração, principalmente em situações de profundezas por causa dos nossos pecados. Relembramos que Deus está sempre pronto a ouvir a oração dos arrependidos, que Deus está sempre pronto a retirar-nos das profundezas, que nós mesmos nos colocamos por causa dos nossos pecados. Há um outro texto que fala na Bíblia que os nossos pecados causaram separação entre nós e Deus. Você lembra disso? E vimos também que apesar de tudo isso, com Deus porém está o perdão. E depois de orar, entre no modo espera. Não fique tão ansioso, e tanto é que você pode, enquanto espera, pregue a palavra de Deus, porque isso inclusive vai reduzir a sua ansiedade. Fale de Deus, das bênçãos de Deus, que Deus tem feito na sua vida. E é isso que nós vamos fazer agora em oração em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Coloque-se de pé comigo, se você puder e quiser. E só lembrando, né, que fica aí então o convite para logo depois da bênção, os irmãos quiserem e puderem, vamos ter ali no social da igreja a comemoração dos aniversariantes do trimestre. A gente sempre faz isso aqui na igreja, cada final de trimestre aí, todos estão convidados. Também agradecemos a todos quantos nos visitam nesta noite, os irmãos também que nos acompanham pela internet. Lembrando que o culto de ensino, na terça-feira, é às 19h30, logo depois, 20h30, temos o projeto Música na Igreja, e na quinta-feira temos as células nas casas, às 20 horas. E esta semana, é isto, filósofo Toninho, esta semana vamos ter a vigília, é isto? Lembrei agora. A vigília de oração, irmãos, este mês excepcionalmente será na quarta-feira. Nesta quarta-feira, então, vigília de oração, a vigília do mês. Todos estão convidados, todos podem participar com alegria. Vamos orar. Se você conhece, irmãos, alguém que está aí clamando das profundezas, alguém que está no fundo do poço, que usa expressões desse tipo, indica este salmo para ler, leia junto com esta pessoa este salmo e ore junto com esta pessoa, suplique junto com esta pessoa, passe essa palavra adiante, use esta palavra, mas passe adiante também, que eu tenho certeza que alguém está precisando ouvir muito esta palavra do Salmo 130 e praticá-lo, em nome de Jesus.